História pela Matrix, aqui é o Antônio Matheus, e a nova matriz econômica é brincadeira de criança. Mais sujeita. Caralho. Essa foi muito boa. Antônio zerou as entradas. Zerou. Depois dessa não tem o que falar. Tem entrada depois dessa? Ai, meu Deus do céu. Acho que em homenagem ao Antônio, fica só a entrada dele hoje. Acho que isso. Então é isso aí. Cara, eu tinha várias entradas, mas depois dessa... Renato, tá na merda, hein? A minha é ruim. Depois dessa, a minha é ruim. Então tá. Aqui é Vitor Willer. O Levi tossiu e o governo implodiu. Eu tô fazendo rimas. Tô meio poeta. Mas nada comparado ao Antônio Matheus. Aqui é Renato Lerípio. Sem Levi, sem esperança. Feijão com arroz, tá vendo? Beleza. Então vamos falar porque o Brasil está em crise. Vamos começar aqui pelos tópicos que nós criamos. E o primeiro tópico é muito interessante, criado pelo Vitor Willer. E ele é o seguinte, abre aspas. Por que os economistas de esquerda não aprendem com os erros? Fecha aspas. Vitor, por favor, inicia aí essa polêmica que você gosta. Então a gente já vai começar assim, né? Vamos, é o primeiro tópico aqui. Não fui eu que criei as regras, estou só executando. Um pé na porta, é isso? Isso aí. É isso aí. Não, cara. Pois é, cara, porque assim, eu honestamente, eu tenho passado algumas semanas aí difíceis, né? Tenho visto recorrentemente artigos, seminários e opiniões de pessoas de esquerda contrárias ao ajuste fiscal, né? E me parece que elas vivem num mundo de fantasia, né? Em que não há escassez, em que não há nenhum problema no lado fiscal. E logo, dado que não há nenhum problema no lado fiscal, não há escassez, não precisa de ajuste, né? Parece que elas não acompanharam os últimos 4 anos da economia brasileira. E, dado isso, parece que elas ignoram completamente a necessidade do governo central, do governo federal, fazer um ajuste fiscal, né? E com todos os problemas que a gente tem hoje na economia brasileira. A gente está com uma inflação que deve beirar os 9% esse ano, um crescimento menos 1,5%, né? Um déficit em conta corrente muito próximo de 80 bilhões e por aí vai. Então, assim, que mundo que essa galera vive? Realmente eu não consigo entender. Renato, você entende? Realmente é difícil nesse caso algum tipo de contra-argumentação, né? Eu particularmente tenho andado um pouco enrolado. Hoje eu estava dando uma olhada no jornal e parece que está uma pressão muito grande aí dentro do próprio PT e dos partidos aliados aí no Congresso. A galera tá querendo a cabeça do Joaquim Levy, né? E é engraçado porque assim, o Levy não precisa disso, né? O governo precisa dele. Na verdade, como você colocou aí, e a dimensão que mais me preocupa nesse cenário todo é justamente essa questão fiscal, né? A gente vê os discursos e realmente parece que não existe amanhã, né? Parece que as possibilidades são ilimitadas, que pode avançar sem medo nessa parte aí que não tem nenhuma consequência. Na verdade, o que a gente viu é que nos últimos 4 anos aí a gente passou de uma situação fiscal relativamente confortável para uma situação praticamente à beira da calamidade, né? A gente aumentou a dívida em mais de 10 pontos de PIB, a gente passou de um superávit de mais de 3 pontos para algo em torno de menos 0,6, quer dizer, a gente deteriorou as contas públicas num espaço muito curto de tempo, né? E dado que tem esse prognóstico aí de baixo crescimento ainda durante algum tempo razoável, é de se esperar que pelo menos as receitas não vão se recuperar. E se as despesas continuarem crescendo nesse ritmo que estão crescendo, a situação praticamente só tende a piorar, né? Enfim, acho que aquele risco de perder o grau de investimento, ele não está totalmente dispensado do radar aí não. Talvez até me atrevo a dizer que a gente só não perdeu o grau de investimento por causa da figura do Levy. Eu acho que existe eu acho que existe uma certa âncora de credibilidade na figura dele. Se não fosse isso, acho que inevitavelmente a gente teria já perdido esse grau de investimento, porque a situação no Congresso está muito difícil aí para o ajuste fiscal. Então, voltando aí sobre o tópico em si, por que você está considerando que as pessoas que não concordam com
que você falou são necessariamente de esquerda. Todo mundo que é contra isso que você falou, que não concorda, é de esquerda? Não, na verdade, assim, existe... porque, assim, a pergunta que eu coloquei lá na enquete, né? A pergunta era por que os economistas de esquerda não aprendem com os erros, né? Estava implícito nessa pergunta a ideia de que os economistas de esquerda, eles meio que viabilizaram a política econômica dos últimos 4 anos, né? Foram eles que ditaram essa política econômica. E parece que eles não aprendem por que essa política econômica deu errado. Por isso que, assim, tem um pré-requisito para entender essa pergunta, né? A ideia é essa. E hoje, como essa política econômica deu errado, eles continuam não entendendo por que ela deu errado, né? Continuam não entendendo por que da necessidade do ajuste fiscal, né? E aí, porque exatamente por causa disso que eu falei, eles não entenderam por que existe escassez, né? Lá o Lionel Hobbes, na década de 20 do século passado, ele definiu a ciência econômica como uma ciência que está baseada na escassez, né? E parece que os economistas de esquerda não entenderam isso. Ou seja, não leram nada da economia dos últimos 100 anos. Certo, então vamos analisar aí o que aconteceu nas últimas décadas e falar sobre a nova matriz econômica. Renato Leripo. Acho que a primeira coisa é a gente caracterizar um pouco o que foi essa nova matriz macroeconômica, para as pessoas se situarem melhor sobre isso. A gente pode colocar da seguinte forma, né? Pelo menos ali até 2010, iníciozinho de 2011 talvez, vigorou no Brasil aí uma certa continuação das políticas que foram implementadas no final da década de 90 ali, né? Quais sejam o câmbio flutuante, o regime de metas para a inflação e uma medida de esforço fiscal, né? Refletida nos superávites primários, que dava um certo conforto às finanças públicas, né? Mantinha pelo menos razoavelmente estável e em trajetória de queda a dinâmica da dívida pública. Basicamente esses três pilares aí que vigoraram durante todo esse tempo, eles basicamente foram revertidos a partir de 2011, né? Quer dizer, a partir da crise em 2009 já houve uma certa reversão e ela foi aprofundada em 2011. Então a gente pode dizer que essa inflexão começa em 2009 e se aprofunda em 2011. E aí o que a gente tem é o seguinte, a gente tem uma forte deterioração das contas públicas, né? E isso eu acho que é um ponto que depois a gente pode desenvolver um pouco melhor. A gente tem um certo controle sobre o câmbio, né? Uma tentativa de depreciar a moeda na tentativa de dar maior competitividade às indústrias. E a gente tem um solene desprezo pela questão inflacionária, né? Eu me sinto bastante confortável hoje em dia em falar dessa forma, porque fica muito claro que a inflação deixou de ser uma restrição na política econômica, né? E isso ficou bem claro assim, no discurso até mesmo dos governantes, né, no especial da presidente Dilma, isso ficou bem claro. Então, quer dizer, a gente reverteu todo esse ciclo de políticas virtuosas que vinham trazendo bastante benefício para o Brasil, né? A gente estava com uma inflação razoavelmente controlada, a gente tinha uma folga fiscal também bastante razoável, e o câmbio também estava livre para flutuar, né? Com todos os benefícios que isso tem. E de repente a gente se viu num novo arranjo macroeconômico que alterou todas essas medidas. E aí eu acho que a essa altura o Vitor tá doido para comentar alguma coisa, né? Por que isso tudo não deu certo, né, Vitor? Acho que é a pergunta que todo mundo tá querendo saber. Você, no que você falou, já cobriu o tripé macroeconômico, né? Sim, basicamente sim, o tripé macroeconômico. E foi revertido, né? Vamos dizer assim, a matriz macroeconômica é, na verdade, o anti-tripé macroeconômico, né? Boa ele definição. foi todo. Gostei. Gostou disso? Gostei. Ele é o anti-tripé. É a antimatéria, né? Tipo isso. Ele foi tudo o que o tripé não foi. É o contrário do tripé. Beleza, Vitor, fala aí. Brinca aí. O Renato falou com bastante propriedade que, de fato, a nova matriz foi uma palhaçada, né, cara? Vamos falar a verdade. Foi uma brincadeira de criança, né? Como disse o Joaquim Levy, né? O Joaquim classificou assim, né? Foi isso, né, Renato? Ele falou era uma brincadeira, né? É engraçado que às vezes as pessoas perguntam assim, por que você acha que a matriz não deu certo? Aí a pergunta que vem, a questão que me vem na cabeça é assim, por que deveria ter dado certo? Eu acho. Você pergunta por que deu errado, parece que tinha tudo pra dar certo. Na verdade não tinha nada pra dar certo. Ela deu errado porque ela tinha que dar errado. Né? Olha, eu faço um apelo chamando alguém, por favor, para defender a matriz nova matriz econômica. Eu também faço um apelo.
Tem alguém que defenda? Nem, Antônio, hoje em dia não tem mais ninguém que defende. Claro que tem, Todo mundo hoje em dia fala que é crítico de uma coisa ou outra, e blá blá blá. Ninguém assume o... Então vamos despertar, né, o espírito dessas pessoas. Estou aqui para isso. Mas enfim, mas eu acho assim, o interessante, acho que a gente está aqui é para levar informação, né? A nova matriz foi uma brincadeira de criança, né? Já dizia o nosso grande ministro Joaquim Levy. A nova matriz, o que é, né? Basicamente o que é? Como o Renato falou, era aquela ideia de tentar controlar variáveis endógenas, né? O câmbio, os juros, eles são basicamente variáveis endógenas. E aí, esse governo, né, que foi o governo nos últimos 4 anos, ele tratou essas variáveis endógenas como se fossem variáveis exógenas. Câmbio e juros, basicamente. E isso teve consequências sobre o organismo econômico, né? Dado que você tenta controlar juros, como se juros não fosse uma variável importante para controlar a inflação, e o câmbio como se não fosse uma variável que depende de circunstâncias estruturais da economia, né? E isso deu nas cargas d'água, né? Que os juros foi tentado, né, reduzir artificialmente, chegou a menos de 2% de taxa real. Isso disparou a inflação, né? Não à toa hoje a gente está com uma inflação prevista para 2015 a próxima a 9%, e o câmbio deve chegar a 3,20 na média do ano, né? Então, ou seja, tudo que o governo pensou estava errado, porque deveria estar errado, porque não é algo que está na teoria econômica no mínimo há 40 anos. O que esse governo fez foi ler um manual atrasado 40 anos. E alguns economistas continuam lendo esse manual, o que é mais terrível, infelizmente. É basicamente essa a matriz econômica, e eu gostaria de ouvir alguém que é defensor dessa teoria. Infelizmente eu acho que hoje não há, mas há 2, 3 anos atrás tem gente que era a favor. Mas então, assim, acho que só para encerrar um pouco essa discussão inicial, né? Acho que, enfim, definir essa nova matriz é justamente dizer dessa forma, né? Houve uma visão, né? Houve um entendimento do governo, dos economistas ligados ao governo, de que era possível reeditar uma estratégia desenvolvimentista através de variáveis, como o Vitor colocou, né? Câmbio, juros e política fiscal também. Variáveis essas que em geral não estão à disposição, não estão ao controle das autoridades, né? O câmbio a gente sabe que é determinado pelas forças de mercado. Se a gente tentar controlar, a gente pode ter problemas sérios com isso, né? A gente pode ter bastante desequilíbrios. A questão da inflação também, tentou baixar os juros na canetada e viu no que deu, né? A inflação acelerou, as expectativas descolaram, enfim. Retomar de novo a trajetória de convergência para a meta de inflação está dando uma dor de cabeça danada para o Banco Central. A gente já está com juros aí acima de 13%, não à toa. Então, quer dizer, e a questão fiscal, que hoje talvez assim é que mais me preocupa, porque, enfim, o ministro Levy ele foi escalado para poder dar um jeito na situação fiscal, porque a gente estava na iminência aí de perder o grau de investimento, e isso complicaria bastante a situação do Brasil. E as medidas que ele vem propondo, né, o pacote de ajustes que ele criou e que tem sido votado no nosso Congresso, ele tem sofrido uma série de reveses, né? A gente viu aí que algumas medidas tiveram que ser negociadas para baixo, né, reduzindo seu impacto, e outras medidas acabaram sendo anexadas a essas medidas, mas medidas que comprometem a saúde fiscal, como é o caso aí da eliminação do fator previdenciário, enfim, entre outros. Então, quer dizer, hoje, se a gente tinha uma certa tranquilidade de que o ministro conseguiria desempenhar o seu trabalho e fazer o ajuste fiscal necessário, que é a função que ele foi designado a fazer, inclusive pelo próprio governo, né? Hoje essa tarefa está bastante dificultada, né? O Congresso e também o próprio governo, né, não tem dado um apoio incondicional ao ministro nessa tarefa de realizar o ajuste fiscal. Então, assim, eu pelo menos estou bastante preocupado com isso. Como coloquei anteriormente, eu acho que a gente talvez só não tenha perdido aí no grau de investimento por causa da figura do ministro, que é realmente uma figura de credibilidade. O mercado acredita nele, os agentes acreditam. Se essa situação no Congresso se deteriorar ainda mais, eu acho que é possível que haja uma reversão dessas expectativas aí. Então é um trabalho que tem sido bastante dificultado pela questão política, né? Tá faltando um apoio político aí
Acho que está faltando os nossos parlamentares e talvez o próprio governo entender que esse ajuste é uma condição necessária para a gente retomar uma trajetória saudável de crescimento da economia brasileira. Isso é uma coisa que é muito nítida hoje. Parece que há um descolamento, né? Como eu falei antes, parece que há um descolamento entre a realidade, né, a tal da escassez de recursos, e o que os economistas de esquerda, e você complementou com o que os políticos também acham, né? Parece que os políticos também evocam essa coisa de que, por que precisa de um ajuste fiscal, né? Dessa montante. E assim, a gente pode ter, eu quero colocar aqui que a gente pode ter muitas discordâncias sobre a essência do ajuste fiscal. Por exemplo, eu sou contrário a um ajuste fiscal que é essencialmente aumento de impostos. Eu acho que a gente tem que ter mais cortes de gastos. Mas como recorrentemente muitos economistas têm mostrado, o gasto hoje do governo ele é muito rígido, né? O Mansueto Almeida em particular, ele tem mostrado que de fato é muito difícil você cortar gasto do governo, porque basicamente é tudo rígido, então é muito difícil você cortar esse tipo de gasto, a não ser que você faça reformas que dependem basicamente do Congresso, como por exemplo a reforma previdenciária. Então você tem uma rigidez no lado do gasto. E aí sobra para o governo executivo, aumentar imposto. E isso basicamente foi feito nos últimos meses. A gente entende essa necessidade de aumento de gastos que o Levy tem promovido. E aí o Renato entrou numa seara muito importante, né? Se o Joaquim Levy, ministro Joaquim Levy, ele sai hoje, acabou o governo, cara. Não tem mais o que fazer, entendeu? Sai o meio-campo do time, acabou. Aquele meio-campo criativo que faz as jogadas, que liga a defesa ao ataque. Se ele sai, acabou o time. Fica todo mundo na defensiva e acabou, não tem mais o que fazer, entendeu? Se o Joaquim Levy sai hoje, a gente perde o grau de investimento, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, o dólar deprecia muito. Quer dizer, o câmbio deprecia muito, desculpa, e o crescimento vai por cargas da água, entendeu? Então a gente está numa situação muito delicada. O Levy, se ele tosse, a economia brasileira tem uma pneumonia. Basicamente isso que está acontecendo hoje. Isso é até um exercício interessante. Como eu falei, eu estava dando uma olhada nos jornais meio rápido, estou meio enrolado com provas aí, mas parece que teve um discurso, por exemplo, lá do Lindbergh Farias no Senado, que é senador do PT, né, discursando contra o ajuste fiscal, alguns outros membros do próprio governo discursando contra, partidos da base aliada também contra. Quer dizer, tá rolando uma pressão bastante forte aí contra esse ajuste e, logicamente, contra a figura do Joaquim Levy, que é visto por eles como o algoz dessa situação toda, né? E assim, eu acho que uma frase bem feliz do Joaquim foi o seguinte, né? Não tá tendo... A economia não tá deixando de crescer porque tá tendo ajuste. Tá tendo ajuste porque ela não tá crescendo, né? Então a situação é bem essa. O ajuste ele acaba sendo uma consequência natural de um processo de deterioração fiscal que a economia passou nos últimos 4, 5 anos aí e que culminou nessa estagnação que a gente tá observando. E aí, é basicamente isso, desculpa Renato, que os economistas de esquerda não entendem, entendeu? Eles não entendem essa causalidade. Eles parecem que não entendem isso, que o Brasil hoje está fazendo um ajuste porque nos últimos 4 anos a gente só fez besteira. A gente só fez aumentar gasto, fazer política monetária expansionista, etc, etc. Parece que os economistas de esquerda não entendem esse conceito básico da economia, que é a escassez. Eles não leram nada nos últimos 100 anos. É basicamente isso. E a questão toda é o seguinte, né? Quer dizer, se a gente se aventurar um pouco nesse exercício de imaginar quem entraria caso o Levy saísse, é uma coisa um pouco desastrosa, né? Porque a gente imagina alguém com um perfil parecido com o dele, não assumiria, provavelmente, porque viu a encrenca que ele, né, essa dificuldade que ele está tendo em aprovar as medidas, viu a pressão que ele está sofrendo por ser a favor dessas medidas de maior austeridade que são necessárias no momento. Então, quer dizer, naturalmente a gente pensaria que seria um economista que viesse a ceder nesse aspecto, né? E que colocaria com certeza aí o Brasil numa situação mais amarga do que ela se encontra. E isso com todos esses efeitos que você colocou aí, né? Seria a tempestade mais do que perfeita, né? Seria o furacão completo. Eu, particularmente, não quero nem imaginar nessa hipótese. Realmente acho que seria o fim do governo nesse caso. Porque
É basicamente as consequências de você ter elegido a Dilma Rousseff. Eu acho que é isso. Você, Renato, não, né? Porque a gente Eu não elegi. A gente duelou junto ano passado. Mas eu digo as pessoas que votaram no PT, né? Isso aí, devem estar arrependidas. Né? Certo, vamos falar agora sobre o que são e como que as políticas econômicas anticíclicas se relacionam com esse tema. Boa pergunta. Então, eu vou falar um pouquinho agora. A ideia é o seguinte, lá em 2008, né, a gente teve um crash da economia mundial, né? O Lehman Brothers, ele caiu, né? Basicamente ele quebrou em 15 de setembro de 2008, e ali parece que é o ponto, né? As pessoas classificam como o ponto central da crise financeira, né? Que a gente tem vivendo até hoje, basicamente. Apesar de a crise financeira ela ter início há muitos anos atrás, de 2008. Mas enfim, no quarto trimestre de 2008 as pessoas classificam como o início dessa crise. E a partir dali, o que o Estado brasileiro fez? A partir de 2009 a gente teve uma política monetária expansionista, o Banco Central começou a reduzir juros, o governo, né, na qualidade do Ministério da Fazenda, à época era o ministro Guido Mantega, né, falecido Guido Mantega, ele começou a fazer uma política fiscal bastante expansionista, né? A gente teve um crescimento negativo em 2009, mas em 2010 a gente teve um crescimento de 7,6, muito acima de qualquer medida de crescimento potencial, ou seja, o que isso significa, né? A gente exagerou na política expansionista, seja ela fiscal, parafiscal, uso de bancos públicos, ou seja ela monetária. Esse uso intensivo de política econômica gerou um crescimento efetivo bem acima do potencial e isso, né, culminou num crescimento de 7,6, né, em 2010. O que a gente viu desde 2010, final de 2010 até hoje, é um decréscimo desse crescimento. Por quê? Porque foi um crescimento baseado basicamente em demanda, né? A gente incentivou muito a demanda, deixou a oferta basicamente parada, porque não houve reformas, não houve aumento, não houve nenhum incremento de produtividade na economia brasileira desde então. E aí o crescimento da economia brasileira declinou, o que deve fechar em 2015, né, com menos 1,2, 1,5, né, de crescimento. Ou seja, o que a gente viu durante esses anos todos foi um uso intensivo da política econômica, seja ela fiscal, monetária ou parafiscal, que gerou um descolamento entre crescimento da demanda e crescimento da oferta, e isso culminou em mais inflação e maior déficit em conta corrente. É basicamente esses os resultados, né, do que a gente chamou lá de nova matriz econômica ou nova matriz macroeconômica. Por que deu errado? Por que não deu certo? Os economistas de esquerda até hoje eles debatem isso em congressos internos. Por quê? Porque eles não entenderam até hoje que foi desenvolvido nos últimos 40 anos de teoria econômica. Eu acho que é basicamente. Renato, tem alguma coisa para comentar? Na verdade o que eu queria comentar é o seguinte. Bom, existe essa alegação de que o governo praticou, na verdade, uma política anticíclica, né? O que a gente entende por política anticíclica, né, que o mundo entende como política anticíclica, é que quando você passa por um processo, por uma situação onde há escassez de demanda, existe um espaço aí para algum ativismo governamental, né, através de política monetária e fiscal, para estimular essa demanda de forma que essa demanda volte ao nível adequado para igualar a oferta, enfim, você retomar um certo equilíbrio macroeconômico. Essa é a justificativa que essa visão alternativa tem dado para o problema brasileiro, né? Existiria uma escassez de demanda desde a crise internacional, desde lá de 2009, e esse excesso de demanda parece persistir até hoje, segundo essa avaliação, né? A justificativa é sempre essa. Bom, a gente está crescendo pouco, a gente está com pouca demanda, então tem que utilizar ativismo fiscal e monetário para estimular a demanda. Só que os sinais são muito claros, né? Quer dizer, como é que você fala que você está com uma escassez de demanda se você está com um déficit em transações correntes, como o Vitor colocou, elevado, e se você está com uma inflação também elevada, né? Quer dizer, isso é totalmente incompatível. Não resta muita dúvida nesse caso de que o nosso problema é de oferta, né? A gente não está crescendo porque a nossa oferta está estagnada. E aí, conforme você estimula a demanda, o reflexo natural é sobre as contas externas e sobre o nível geral de preço. Isso é bastante claro, né?
Então a questão toda é essa. E a gente vê até hoje pessoas defendendo que a gente tem que manter uma política anticíclica. Mas a questão é que a gente não está com escassez de demandas, os sinais estão bem claros em relação a isso. E essa política deveria ter sido abortada já há algum tempo atrás, mas foi insistido nisso. E o que a gente observou de resultado, reiteradamente, é que a gente já falou isso lá atrás, mas é um aumento dos preços, né, inflação acelerada, déficit em transações correntes e a política fiscal aí numa situação, as contas públicas numa situação bastante dramática aí. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa urgentemente mudar esse diagnóstico na cabeça desses formuladores de política, porque se a gente continuar insistindo que existe uma falta de demanda e que o caminho é estimular a demanda, a gente vai acabar no fundo do poço, assim, não tem outra saída para isso. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o que a gente não tocou até agora é o seguinte: a gente não tocou na situação seguinte, na situação teórica do problema. O que está por trás desse diagnóstico, né, dos economistas de esquerda, é que eles não entendem até hoje. Inclusive eu tenho um post para sair no site, sei lá, essa semana deve sair, tô dependendo de alguma revisão, mas eu toco justamente nesse assunto, que parece que os economistas de esquerda, eles não entenderam que a inflação ela é basicamente um fenômeno monetário, né? Esses economistas ainda tentam, a gente está em maio de 2015, ainda tentam encontrar uma raiz não monetária para o fenômeno inflacionário. E ao tentar encontrar essa raiz não monetária para o fenômeno inflacionário, eles incorrem em vários equívocos. E basicamente esses equívocos causaram a crise que a gente está vivendo hoje, né? Não é à toa que a gente está vivendo um tarifaço, né? Se vocês entrarem lá no meu site, vocês vão ver que eu postei recentemente um gráfico que coloca muito claro a ideia a variação mensal da energia elétrica, né? Ela era muito constante até o final de 2012, aí no início de 2013 ela dá um pico para baixo, que foi aquele corte lá de energia elétrica que a Dilma Rousseff, ela foi à TV e falou isso, né, que a energia iria cair naquele momento, mas logo depois da eleição, ele dá um pico para cima, muito maior do que aquele pico inicial para baixo. Ou seja, o que a gente está falando hoje é que esses economistas de esquerda que assessoram a Dilma Rousseff, que basicamente estão concentrados na Unicamp, em Campinas, eles acham ainda, até hoje, que existem causas não monetárias para o controle da inflação, e isso tem repercussões muito graves sobre o organismo econômico. A gente está falando de um monte de economistas que até hoje não entenderam o fenômeno inflacionário, e isso tem repercussões muito graves sobre o organismo econômico. Não é à toa que a inflação esse ano vai fechar próxima a 9%. É porque a condução da política econômica nos últimos 4 anos foi dada a esse grupo de economistas que não entendeu nada, absolutamente nada sobre a economia. E eles conduziram de forma totalmente amadora a política econômica. Esse gráfico lá no meu site, ele registra muito bem isso. Ao tentar controlar o preço da energia elétrica, eles causaram distorções excessivas que estão sendo corrigidas agora. É muito claro isso, muito nítido para quem estudou economia. Para quem não estudou, aí realmente nunca vai entender por que a economia está em crise. Mas para quem estudou, realmente, a gente vê hoje por que o Brasil está em crise. É porque esse grupo de economistas ainda acredita que é possível controlar variáveis endógenas que são consideradas por eles variáveis exógenas, infelizmente. Uma outra parte desse assunto também que tem relação seria a desvalorização à força do câmbio. O outro tópico. Isso é a outra parte, né? A gente falou muito aqui acabei de falar de inflação, né? E inflação tem muito a ver, a gente já falou várias vezes nesse podcast aqui que inflação tem a ver com a política monetária, né? A gente falou muitas vezes que lá em agosto de 2011 o Banco Central ele reduziu a taxa de juros, aí no final de 2012 essa taxa de juros chegou a 1,5% em termos de reais, e a questão do câmbio era justamente
uma outra parte da nova matriz, né? Dado que o juro serve como para reduzir o custo, né, das indústrias, mas o câmbio também tem esse papel. Por quê? Porque o câmbio, se eu consigo desvalorizar nominalmente o câmbio, isso vai incentivar as indústrias a exportarem mais, isso vai ter ganho sobre a conta corrente, vai aumentar o crescimento da economia brasileira, segundo, claro, esses economistas. O problema desse raciocínio a gente viu, porque se você tenta controlar câmbio, isso não dá certo, né? Os agentes, eles dependem muito dos fundamentos da economia, né? Para colocar investimento aqui. E se você tenta reduzir a força, né? A força, esse câmbio, isso gera uma desconfiança dos investidores estrangeiros, isso acaba retroalimentando o processo. Não é à toa que a gente tem um câmbio hoje acima de R$3, que os agentes, de fato, eles não confiam minimamente na política econômica do governo, desacreditaram completamente nessa ideia de que é possível controlar tais variáveis endógenas, né, como se fossem variáveis exógenas, e fugiram no país. Né? E eu concordo lá, voltando lá para o início, eu concordo muito com o que o Renato falou. Se o Joaquim Levy sair hoje, aí, né, realmente o câmbio não sei para onde vai e o Brasil não, também muito menos sei para onde vai. Isso é um outro aspecto também que é uma tecla muito batida por esses economistas de visão alternativa, é que parece que o câmbio é para tudo, né? Depreciar o câmbio seria a solução de todos os problemas da indústria. E a gente viu aí que isso não é verdade, né? A gente teve uma depreciação bastante significativa aí nos últimos 2-3 anos, e a despeito dessa depreciação significativa, a indústria só vem reduzindo sua participação na economia, enfim, tem desempregado bastante. E mais, além disso, né, a confiança dos empresários e consumidores estão em níveis historicamente baixos. Né? Quer dizer, isso reflete em grande medida essa desconfiança aí que o Vitor colocou em relação ao ambiente institucional e econômico mesmo que a gente vive, né? Quer dizer, se não tem confiança nas instituições e no ambiente econômico, cara, não existe preço que vai fazer as pessoas investirem, as pessoas consumirem, enfim. Você acaba realmente freando uma série de decisões e isso acaba tendo impactos significativos na economia, né? Então, assim, não existe receita fácil, né? Porque, infelizmente, crescer é difícil, não é tão fácil quanto algumas pessoas pensam. E o primeiro passo para tentar almejar alguma coisa nesse sentido é justamente promover um ambiente institucional e econômico estável, né? Estável, com regras claras, com bons fundamentos, com contas ajustadas, né? Sem experimentalismos loucos aí que algumas pessoas acabam defendendo. Enfim, isso a gente está longe ainda, né? É preciso arrumar isso, senão as coisas vão desandar ainda mais. Tem o último tópico que seria a redução também à força dos juros. Então, o Vitor citou um pouco dessa redução dos juros, né? E essa também era uma das vertentes dessa nova matriz macroeconômica, né? Existia um entendimento de que a nossa inflação era uma inflação que tinha origens que não eram de demanda, não era uma inflação, como o Vitor colocou, influenciada por fatores monetários. Então a taxa de juros, na verdade, não era relevante aí para controlar a inflação. Dado esse diagnóstico, né, optou-se por reduzir na canetada esses juros, né, na época que começou esse processo de redução da taxa de juros, a gente estava com uma inflação aí ao redor de 5,5%, com expectativas também distantes ali do centro da meta, que seria de 4,5%. O Banco Central optou em reduzir os juros, levou os juros lá para 7,25% em termos nominais, algo um pouco abaixo de 2% em termos reais. O que a gente viu foi que a inflação começou a se acelerar, né? Já em 2012, 2013, a gente tem uma reversão das expectativas de inflação. A inflação começa a se acelerar de forma bastante contundente, chega ao patamar ali de 7%, e aí o Banco Central reverter essa medida e voltar atrás, aumentando novamente os juros, e a gente está nesse ciclo aí até agora, né? Então, quer dizer, foi interrompido só para a eleição, mas depois voltou a elevar juros. Então parece ter ficado claro que essa receita de baixar juros de forma voluntariosa, né, não produziu o efeito esperado, né? Quer dizer, a inflação respondeu com força a isso. Então... mostra claramente que a ideia de
de que há razões não monetárias não faz muito sentido. Né? Pois é, chama atenção que, mesmo depois desse episódio, que para nós é bastante claro, né, algum grupo de economistas consiga ainda ficar defendendo essa ideia de que os juros não têm nenhuma relação com a inflação. A gente já fez um podcast sobre isso aqui, os juros no Brasil são altos sim, ninguém defende que eles não sejam altos, ninguém defende que não seja uma coisa boa que esses juros fossem menores, mas infelizmente não é com voluntarismo que eles vão reduzir. Quem tiver um pouco mais de interesse nisso pode acessar o podcast que a gente fala especificamente sobre isso, mas acho que para nossa discussão aqui, acho que basta esse exemplo para mostrar que existem muitas razões por que esses juros é alto e não vai ser na canetada que ele vai cair, e que ele tem um papel direto sobre a inflação. Isso ficou bastante claro aí nos últimos anos. Fica aí como jurisprudência aí para futuras gerações de economistas, né? Já que os velhos economistas não entenderam nada, né? E é isso aí. Mas depois da declaração do Antônio, não tem como competir, né? Essa daí eu acho que foi a melhor entrada de história do Econometrix. Ele começou falando sério, né? A gente, nem tava dando nada. Essa que é a curva dramática. Essa foi muito boa, cara. Meu Deus. Essa vai virar refrão, vai virar meme, vai rolar. Vai virar meme.